E pareceu bem agradável constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes 3 príncipes e presidentes, porque ele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. No versículo 5, então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. No versículo 7, todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, com espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amém? Pode ser sacar em nome de Jesus. Escutem, meus amados irmãos. Daniel meus amados irmãos, Daniel, quando ele vê o anjo, Daniel, quando ele teve uma visão do anjo, e não vai lá na frente, né? O anjo, quando ele começa a fazer pergunta para o anjo das coisas, né, das visões, de tudo que ele vai revelando ali para Daniel, chega um momento que este anjo fala para Daniel assim: não, chega, encerra aqui, Daniel. Ele revelou algo para Daniel, mas quando Daniel começa a fazer as perguntas assim, daquele dia, no final dos tempos, né? Então, esse anjo fala: não, chega, basta, para por aqui. Talvez aquele anjo, ele pudesse pensar assim, que Daniel não suportaria, né, ouvir algo mais forte, né? Talvez ele não entenderia, não suportaria, e aquela curiosidade de Daniel. Mas o que importava isso para Daniel? Mas o que importa isso para nós? Importava para Daniel e importa para nós, né? Aqui nesse versículo, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Então, assim, olha, por que eu busquei lá atrás? Só vou mostrar, vou até marcar aqui, só vou mostrar para vocês o quanto Daniel é importante, o quanto Daniel era fiel, o quanto Daniel era especial, o quanto Daniel orava, o quanto Daniel buscava, o quanto Daniel, meus amados irmãos, era usado por Deus, e Deus falava com Daniel. Então eu busquei lá atrás essa frase. Por quê, meus amados? Eu busquei lá atrás porque da mesma forma que Daniel fez pergunta para esse anjo, da mesma forma que ele se preocupou com o final dos tempos, daquelas revelações, ele queria saber mais, e esse anjo fala para ele, né, não, e quando ele, né, não se preocupar, e fala esse versículo para ele, né, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Assim, meus amados irmãos, sou eu, assim é você, preocupados talvez com o final dos tempos, preocupados com o final dos dias, preocupado, o que será de mim, o que será de ti? Mas, meus amados, voltando no capítulo 6, né, Daniel ele foi escolhido. Lá atrás, no começo do livro, ele foi trazido como escravo de Judá,
para a Babilônia. E, meus amados irmãos, Daniel é escolhido, ele e seus amigos, né, como os mais inteligentes, como os mais sábios. E quando chega aqui, meus amados irmãos, né, nesse capítulo 6, ao qual o rei, ele escolhe 120 homens, meus amados, para estar cuidando do reinado, para não haver corrupção. Mas aí, quando ele escolhe esses 120 homens, ele escolhe também 3 homens. Esses 3 homens, meus amados, era para estar mandando, comandando estes 120 homens. E esses 3 homens, meus amados, o rei percebe que um deles é muito sábio, é muito inteligente. E quem é esse? Desses 3? É Daniel. E quando o rei decide que vai, né, colocar à frente, né, Daniel, quando ele decide que ele vai pegar Daniel, que é o escolhido dele ali, para comandar estes 2 que estão do lado dele, que são 3, né, e mais os 120 homens, o que esses 2 fazem? Eles começam a tramar contra a vida de Daniel. A inveja é tão grande que eles começam, não, vamos procurar algo que esse Daniel cometeu. Alguma coisa errada ele fez. E eles procuram daqui, eles procuram dali, e eles não conseguem encontrar nada, meus amados. É por isso que eu li aqui, sorteadamente, aqui, esses versículos, né? Onde fala nesses 5 aqui. Então, esses homens disseram, né? Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele a lei do seu Deus. Mas ele não achou nada de errado. Eles não acharam. Então eles tramaram. Nós vamos fazer um decreto e pedir ao rei, né, dar o que assina esse decreto. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um decreto que ninguém aqui vai poder adorar a Deus algum, vai buscar outro Deus, vai orar somente diretamente para o rei. Mas o rei não é Deus, gente. O rei é um homem comum. E Daniel, desde o princípio que ele foi para a Babilônia, meus amados irmãos, lá atrás, que ele falava com seus amigos, ele já falava que jamais ele se curvaria ao homem. Jamais ele se curvaria a estátua alguma. Jamais ele oraria, ele se curvaria diante de homens, diante de estátuas. Ele já saiu da sua casa, da sua terra, do seu povo, meus amados, e foi para a Babilônia já focado nisso. Jamais. Por que ele estando lá dentro, ele ia mudar de ideia? De jeito nenhum. Então, meus amados irmãos, só que o rei Dário tinha Daniel como o sábio, inteligente. Só que ele não procurou, ele não consultou Daniel. Ele simplesmente ouviu o decreto daqueles 2 que caminhavam ali junto com Daniel, trabalhavam junto, e assinou o decreto. E selou o decreto com seu anel. Ele selou, ele decretou, e quando o rei decreta alguma ordem, não pode voltar atrás. Então, meus amados, quando chega aos ouvidos, né, do rei sobre Daniel, né, que ele ia ser lançado na cova dos leões, porque, né, eles procuraram, eles passam diante do quarto de Daniel e eles veem. Lá no quarto de Daniel tinha uma janela enorme que estava aberta. O que Daniel fazia 3 vezes ao dia? Orava. E eles passam ali e vê Daniel orando de joelhos. Achamos já um motivo, né? Então, foi isso que aconteceu. E
E o rei, como não consultou Daniel, ele simplesmente aceitou o decreto. E quando chega aos ouvidos do rei, né, eles mesmos vão levar a notícia. Está aqui, se eu não me engano, aqui, ó, no versículo 12. Então se apresentaram e disseram no rei: no tocante ao mandamento real, porventura, não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Aí eles falaram para o rei: Daniel é um dos transportados de Judá. Não tem feito caso de ti, ó rei, nem do seu edito que assinaste. Ele, 3 vezes ao dia, ele faz sua oração. Tramaram contra Daniel, foram lá fofocar, né? Ainda falar o que estava acontecendo. O que o rei fez? O rei tinha uma estima, um amor tão grande por Daniel. Ele pegou aqueles meio de bobo, sabe? Ele saiu, ficou quietinho, mas pior que não adiantou. Ele se tornava e lá para falar de novo, reforçar o aviso. Não tinha como o rei correr mais. Não tinha como, ele não podia revocar o mandato. Ele estava fazendo meio de bobo, mas não tinha como. Então aqui, onde vai no versículo 16, ele vai ordenar que traga Daniel e é lançado na cova dos leões. Então, meus amados, Daniel é lançado na cova dos leões e o rei, preocupadíssimo com Daniel, triste, né? Triste porque não queria que acontecesse o pior com Daniel, né? Naquela noite o rei, ele entra em jejum, ele não quer comer, e naquela época, quando a pessoa estava perdendo sono, né? Era chamado, eles tocavam, né, instrumentos para poder a pessoa sentir sono, né? Mas o rei falou: não quero nada, não quero música, não quero comida, não quero nada, gente, nada, não quero ninguém. Ele ficou nos seus aposentos ali, sem comer, sem beber, sem música, triste, pensativo, o que podia estar acontecendo, né? Aí, quando passa aquela noite, o rei parece que estava ansioso para amanhecer o dia. Quando acabou de amanhecer o dia, ele corre lá para onde Daniel estava, né? Ao qual foi colocada uma enorme pedra na boca ali da cova, ao qual o próprio rei teve que selar o seu anel ali, né? E ele chega lá, e ele chamou para Daniel, aquela voz triste, né? Daniel, servo de Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuaste, serves, tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que achou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum. Porque foi achado em mim inocência diante dele, Deus celestial, né? E também diante de ti. Não tenho cometido delito algum. Então o rei ficou muitíssimo feliz. Tirou Daniel daquela cova, né? Ficou muito feliz, meus amados. E Daniel, né? E ele chega diante. Aí sim, agora. O que o rei fez? Mandou chamar aqueles que tramaram contra a vida de Daniel. Aqueles, né, que fizeram aquele decreto. Aqueles que tinham inveja dele. Aqueles que não queriam ser submissos a Daniel. Porque eles eram 3 escolhidos, mas o rei escolheu Daniel e ia colocar ele acima daqueles 2 e acima dos 120. Chamou aqueles homens, as suas mulheres e as suas crianças e jogaram na cova dos leões. Eles mal caíram, meu pessoal, mal caíram lá dentro e os leões já bocaram eles assim no ar.
Eles tinham Deus? Não tinha. Eles tinham fé? Não tinha. Aliás, eles tinham a fé deles no Deus deles de pedra, né? Que não faz nada. Aqueles malvados, né? Aqueles que fizeram mal para Daniel, pagaram seu preço. E o que o rei fez? Aí sim, o rei foi lá e fez um novo decreto. Ele fez um decreto que fala assim, né, aqui no versículo 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, meus amados, ele prosperou no reinado de Dário, ele prosperou no reinado também de Ciro. Agora eu falo, meus amados irmãos, se esse rei tivesse procurado Daniel ia aconselhar ele. Porque Daniel, meus amados, ele foi escolhido como conselheiro do rei. Só que o rei ele fez sem pensar, ele seguiu aquela atitude ali, assinou, pronto, acabou. Ele não lembrou que poderia ter se aconselhado com Daniel. Porque se ele se aconselhasse com Daniel ia falar para ele assim: ó, rei, o Nabucodonosor, ele passou por aí também e se deu mal. O Belsazar se achou também, né? E ele também se deu mal. Eu avisei para os dois. E também para o senhor, ó rei. Não faça isso. Ele ia falar para o rei: não faça isso. O senhor não é Deus. Ele ia aconselhar o rei, não ia? E ele ia falar para o rei: ó, essa lei foi criada para poder me tirar, né, dos planos aí do Senhor. Essa lei foi criada para poder para fazer um algo contra a minha pessoa. Ele ia falar isso para mim. Então, meus amados, tem muita coisa na nossa vida que a gente paga o preço. É muito preço, é muito desperdício que nós pagamos e vivemos por não ter humildade para ouvir quem é mais sábio do que nós. A gente paga o preço porque a gente não procura quem é mais sábio do que nós. E quem ela não sabe, meus amados, é sábio, né? Quem anda com tolo, é tolo. E quem é mais sábio que Jesus? Tem alguém mais sábio que Jesus? Não tem. Porque muitas das vezes a gente paga o preço. Porque muitas das vezes a gente toma decisões precipitadas. Porque muitas das vezes a gente fica se achando que a gente sabe e não é bem assim. Porque muitas das vezes a gente fica atarefado e a gente fica muito preocupado. E muitas das vezes a gente trabalha demais e não tem tempo para buscar o Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo para orar durante o dia, eu tenho trabalho o dia todo, sabe, irmã? À noite eu oro um pouquinho quando eu vou dormir. À noite de madrugada nem pensar. Nossa, se eu acordar de madrugada eu perco sono, eu não durmo mais, como eu vou trabalhar depois? Oh. Agora compara a nossa vida com a vida de Daniel. Daniel, ele administrava as mãos 120 homens daquele reinado. Daniel era tarefado de trabalhos que o rei deu para ele. Quando ele chegou cativo naquele lugar, meus amados, foi oferecido para ele estudos, a língua dos caldeus. Foi oferecido as melhores faculdades, as melhores universidades para ele. Não foi oferecido somente comida boa.
o estudo. Aí o que Daniel fala? Estou dentro. Estudar? Vamos estudar, né? Vamos estudar, vamos ler os livros, vamos conhecer o povo, vamos estudar no do povo, né? Vai estudar no do povo? Não vai levar atrativo? Não vai levar estrangeiro? Não vai levar atrativo? Vai morrer no meio do caminho? Vai morrer na Babilônia? Vai deixar a Babilônia entrar dentro dele? Claro que não. Vamos aprender tudo de lá. Foi oferecida a melhor cama, as melhores vestes, a melhor comida. Quem tiver lá dentro, né? Então tá, vai estudar. Quem tiver interesse de estar estudando, fazendo os melhores estudos, faculdades e tudo mais, a comida também tá. Tudo que o rei come, vocês também vão comer. Daniel estava dentro? Não, senhora. Daniel estou fora. Comida não. A comida do rei não. As iguarias do rei não. Eu quero uma comida simples. E ele pediu uma comida simples. As iguarias não. Porque Daniel era sábio. Daniel era sábio. Ele sabia o que fazia mal para ele. A comida que ele comesse lá, né? Ia para fora, né? Mas a sabedoria, o que ele poderia estudar lá dentro, né? A palavra ele já conhecia. Mas é claro, ele foi para lá, ele lia a palavra do Senhor. Ele continuou lendo a palavra do Senhor, a Bíblia. E ele lia os livros de lá. Então, essa sabedoria era até o fim dos dias. Era para o resto da vida. Então, não se deixe enganar, meus amados irmãos. A sabedoria é para sempre. Como diz lá em Tiago, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Mas eu não preciso comprar livro nenhum, eu não preciso. Precisa sim. O que é sabedoria? É para criticar o que se entendeu. O que é o entendimento? É aquilo que você captou o conhecimento. Conhecimento se paga. Em Provérbios 3. Se esforce para adquirir conhecimento com tudo que possui. Adquira conhecimento. Tem irmãos que falavam, olha só a Bíblia, eu falei nenhum, não quero saber de nada da terra, não quero saber nada do homem. Não tem mal nenhum você ler os livros. Você adquirir conhecimentos. Você só não pode se contaminar. Mas você pode adquirir conhecimentos. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, Daniel era sábio. Daniel era fiel. Daniel, ele orava. Daniel, ele colocava o dono dessa palavra em primeiro lugar. Daniel, toda vez que ele ia fazer alguma coisa, meus amados, para o rei, aliás, para os reis, né? Porque ele esteve naquele lugar, meus amados irmãos, até o final dos seus dias. Entra rei, sai rei, morre rei, entra rei, sai rei, morre rei. Daniel estava ali. E toda vez que ele era chamado diante de um rei para entregar uma revelação, ele buscava o dono da revelação. Daniel não era o dono da revelação, ele buscava o dono da revelação. Oh, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, busca quem sabe mais. Que você, eu, nós temos que buscar quem sabe mais. Nós não sabemos por nós próprios. Somente Jesus tem a resposta para a sua vida, para o seu problema. A partir de hoje, que nós possamos, meus amados irmãos, não nos esquecer de consultar o dono dessa palavra, meus amados irmãos. Jesus é quem a muitos ensinou e ainda ensina, meus amados irmãos. Ele fala com você, ele fala comigo. E muitos não estão dando valor a essa palavra. Muitos não estão dando valor, não estão dando importância aos conhecimentos de Jesus, que é o nosso eterno. Deus, meus amados irmãos, Ele é o nosso tudo. Nós temos
Senhor, vai comigo. Senhor, passa na frente desse problema. Senhor, faz isso por mim. Senhor Jesus, eu posso se o Senhor for comigo. Nós temos que dar prioridade para Ele. Devemos cair de joelhos e buscar, meus amados irmãos. Buscar com o coração, não só com palavras. Buscar com o coração. Sermos verdadeiros adoradores, meus amados irmãos. Amar o tempo para Jesus. Porque Ele chama por mim, Ele chama por ti. Ele bate na porta do seu coração. Ele não é como o diabo que sai tentando invadir tudo, não. Nosso Deus é educado. Ele bate na porta, Ele quer entrar, Ele quer fazer na sua vida. Ele quer participar daquele seu problema, daquela sua aflição de cada dia. Ele é a resposta, meus amados. Ele é a resposta para a minha vida, Ele é a resposta para a sua vida. O importante é que você vai até o fim. O importante é que você não vai desistir no meio do caminho. Que hoje, meus amados irmãos, o Senhor vem aumentar a minha fé, vem aumentar a sua fé. Que hoje, meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele quer fortalecer a nossa fé. Que enquanto eu estou aqui pregando essa palavra, meus amados, você venha pensar, Senhor, é o Senhor que é meu Salvador, é o Senhor que é meu Consolador. Eu creio nessa palavra, é o Senhor que vai mudar a minha história, é o Senhor Jesus que vai escrever um novo capítulo para a minha vida. É Ele, meus amados irmãos, que te coloca do jeito que Ele quer. É Ele que vai transformar a sua vida, é Ele que vai te libertar, é Ele que vai te salvar. É Ele que vai te dar vitória naquele seu problema. É Ele que está na frente daquela situação difícil, que muitas das vezes você, a gente não consegue resolver. É Ele, meus amados. É Ele que vai te dar o galardão de muitas das vezes aquelas pessoas, falam por trás, ou falam na cara mesmo, que, não tem jeito não, que, entendeu? Que não dá crédito nenhum para você ou para mim. Quantas vezes eu já ouvi palavras negativas, que não tem jeito? Como não, meus amados? Quantas coisas o Senhor Jesus já fez na minha vida? Quantas coisas já fez na tua vida? Eu não era para estar aqui agora, neste momento, meus amados. Eu já era para estar morta, enterrada e no inferno. Mas não fui eu que procurei o Senhor Jesus, não. Foi Ele que me resgatou. Foi Ele que fez atrás de mim. Foi Ele que me tirou aquela sacola de remédios, meus amados. Foi Ele que me livrou das mãos do inimigo, meus amados. Eu fui enforcada, eu fui jogada na estrada, foi o Senhor Jesus que me livrou. Tudo por causa de bens materiais. Quanto sofrimento eu tive, meus amados. Quantas situações difíceis eu passei. Hoje eu estou aqui, ó. Eu venho me arrastando, mas eu venho. Jesus, Ele é comigo e Ele é contigo. Quantas barbaridades eu escuto a cada dia da minha vida. Quantas palavras negativas. Se eu não acreditar, quem vai acreditar por mim? Se eu não buscar a presença do Senhor, quem vai buscar para mim? Aleluia. Eu sei que o pastor ora pela minha vida, ele ora pela sua vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que nos ajoelhar. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos merecedores de nada que vem do Senhor. Porque nós somos falhos. Mas se nós nos ficar quietos em casa, sentados, de braços cruzados, o milagre não vai acontecer, a vitória não vai chegar. Nós não vamos ser salvos se a gente cruzar os braços e não buscar. Mesmo sem força, mas a gente tem que buscar. O Senhor quer dar vitória para nós essa noite. Mas nós temos que buscar a presença dEle. Nós temos que nos reconhecer que nós somos falhos. Nós temos que ser humildes para clamar a
Porque o Senhor, Ele quer te abençoar. Ele quer te libertar, Ele quer te salvar. E eu agradeço nessa noite a minha rica, grandiosa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.